o professor costuma chegar na hora certa e fica lá atrás esperando. Então vamos começar já, porque é uma aula bastante importante que vai finalizar a parte de conceitos de eletricidade, e aí a gente vai falar do potencial elétrico. O que é um potencial elétrico? O potencial elétrico é uma função escalar que nos permite também determinar campo elétrico. Nós vamos ver que existe uma relação que liga o potencial ao campo elétrico. O campo é uma quantidade vetorial e o potencial é uma quantidade escalar. E existe uma relação entre os dois. Então a gente vai explorar nessa aula o conceito de potencial e depois no final a gente vai estabelecer qual é a relação entre potencial e campo. Então a gente começa com uma coisa chamada diferença de potencial entre dois pontos. E nessa diferença de potencial entre dois pontos do espaço, a gente tem que relacionar essa função a alguma das coisas que nós conhecemos. E uma delas é energia potencial. Então, como que a gente leva esse sistema, o nosso conhecimento de potencial, a partir do conhecimento de energia? A gente tem que relacionar essas três quantidades. U, que é a diferença de energia, o campo elétrico, e então chegar à diferença de potencial. A gente vai fazer isso através da noção de força elétrica, que nós sabemos. Quando nós estamos falando de força elétrica, a gente tem que é um Q vezes E, e que trabalho da força elétrica é igual a uma integral sobre uma trajetória de F escalar dl ao longo da trajetória. Portanto, o trabalho da força elétrica é igual a 1 Q, a integral sobre a trajetória de E escalar dl. E aqui é energia, e energia é um escalar. Então, na nossa expressão aí, nós estamos ligando uma certa quantidade de energia a um certo campo. O campo que existe numa determinada região criada por uma distribuição de carga. Então, vamos explorar um pouquinho mais esse conceito de energia, coisa que vocês já conhecem, tanto porque já ouviram falar em energia potencial gravitacional, certo? E como ouviram falar em energia potencial de um dipolo elétrico, e uma energia que nós falamos há 2 aulas atrás, praticamente. Então, vamos olhar para a situação onde nós temos um campo gravitacional e temos uma massa nesse campo gravitacional. Vamos imaginar que nós estivéssemos aqui bem pertinho da superfície da Terra, aqui, certo? Perto da Terra, nós temos um campo uniforme apontando para o centro da Terra. E a gente pergunta qual é o trabalho desta força quando uma massa vai de uma posição inicial HI até uma posição final HF. Qual é o trabalho dessa força? Temos a força, certo? E temos o trabalho da força. Vamos escrever aqui o trabalho G. É igual a integral da força gravitacional num deslocamento dl ao longo de uma trajetória. Ok? Então, quando o campo está realizando o trabalho, ele está gastando a sua própria energia, certo? Se ele está gastando energia, o sistema está perdendo energia. O pacote total envolvendo a Terra e mais a partícula, no final do processo vai ter uma energia menor do que a inicial. Então a gente define variação de energia como menos o trabalho realizado pela força G, aqui neste caso, que é igual a menos a integral da força gravitacional, que vai desde o ponto HI até um ponto HF, do que? Da força escalar o deslocamento. Então, como nós temos um deslocamento que está indo do I para o F, ou seja, na direção da força, então esse produto escalar aqui é mg ds cosseno de 0 graus. O mg é uma constante, sai fora da integração. O integral do ds é a
coordenada final menos a coordenada inicial, que aqui está chamando de H. Então, a variação de energia potencial, quando a gente mudou do ponto I para o ponto F, ficou menos mgh. Isso daí é o que nós perdemos, ou seja, o sistema ficou com menos energia no final do que ele tinha no início. Veja que nós estamos descendo. Se a gente definir a coordenada y como sendo na superfície da Terra e saindo da superfície da Terra, à medida que nós vamos saindo, nós estamos caminhando na direção contrária a G. E a nossa energia potencial está aumentando aqui. É lógico que aí deu um branco em vocês. Eu estava falando de UF menos UI e foi escrito que U é igual a igual a mgh. O que sumiu dessa história aí toda? Inicialmente era uma diferença e embaixo está uma função, energia. O que sumiu? O ponto de referência, o UI. O I não está mais ali, certo? Que está dizendo que lá no infinito a energia é igual a o quê? Zero ou infinita, certo? Então nós temos um ponto de referência que nós cortamos. Então nós vamos estudar com mais detalhe a adoção desse ponto de referência. Porque aqui ele desapareceu, certo? E nós só estamos dizendo que nós ganhamos uma energia quando saímos da Terra e começamos a aumentar. Então, à medida que eu estou subindo, eu estou aumentando a energia. Se eu fizer Y igual a zero na Terra, eu tenho energia igual a zero. Então, eu estou dizendo, agora, olhando para a expressão ali, que eu adotei, neste caso particular, a superfície da Terra como energia igual a zero. O mesmo acontece aqui para o nosso caso, o campo elétrico, certo? Nós temos uma força elétrica, que é Q vezes E. Nós temos o trabalho realizado. Se eu colocar aqui o trabalho do campo elétrico, agora é menos o quê? A força elétrica escalar o deslocamento. É um problema idêntico. O que mudou entre o caso de eu ter um campo elétrico uniforme numa região e um potencial gravitacional uniforme, uma região de força gravitacional uniforme, não mudou nada. O campo gravitacional, o campo elétrico, o que mudou é as letras e o elemento físico que está produzindo a força. Com uma diferença, né? Porque no nosso caso aqui, eu tenho que variação de energia potencial elétrica é menos Q0 E vezes H. Aqui tem um H, certo? Que desapareceu. Vou escrever aqui embaixo. Menos Q0 E vezes H. Ok? Agora, nós temos uma possibilidade diferente. Imagina que esse Q0 aí fosse um próton. Eu teria energia aumentando à medida que eu estava empurrando da placa negativa para a placa positiva, certo? Porém, se eu tivesse um elétron, a energia estaria diminuindo, certo? Por que estaria diminuindo? Olha para o sistema aí que vocês estão notando. O que acontece se eu colocar um elétron ali dentro daquele campo? Ele sozinho vai sair de baixo e vai parar na placa de cima, certo? Isto foi a custa da energia que ele tirou do campo para poder andar ali dentro. Por isso que se eu coloco um elétron, está diminuindo. Então isso é a energia. Então nós sabemos, entendemos que tem uma relação entre energia e campo, certo? O que é potencial, então, nessa história nossa, certo? Aqui nós temos uma vantagem, que a nossa força é uma força conservativa. Então, uma força conservativa diz que o trabalho realizado por ela só depende do ponto inicial e do ponto final. Ou seja, eu posso usar qualquer caminho para ligar dois pontos. É o caso aqui da força gravitacional. Eu posso tirar uma partícula da superfície da Terra, levar 10 metros de altura, por todos os caminhos que podem ligar esses dois pontos. A diferença de energia potencial.
ou a energia potencial, se eu estiver definindo zero na superfície da Terra, vai ser a mesma. Por quê? Porque a força é conservativa. E quando a força é conservativa, a energia potencial depende somente das coordenadas iniciais e finais. Não depende dos pontos intermediários que eu uso para sair do ponto inicial e chegar no ponto final. Diferentemente, quando a força não é conservativa. Uma que vocês conhecem que não é conservativa é uma força de atrito, não é? Se eu escolher um caminho curto, ela esfrega pouquinho no chão, na superfície e gasta pouca energia. Transfere pouca energia para o sistema e chega lá no ponto final. Mas se eu escolher um caminho grande e ficar dando volta, eu fico o quê? Gastando energia. Então, dependendo do caminho, eu gasto uma ou outra energia. Neste caso em particular, nós temos que a diferença de energia só depende do ponto inicial e do ponto final. Bom, aqui tem um ponto interessante. A gente fala assim, uma ou outra partícula, energia inicial, energia final. Mas, normalmente, a gente está tratando com distribuição de carga, certo? Uma distribuição de carga, você tem um campo no espaço. Se a distribuição for finita, nós temos um campo mais intenso, quer seja negativo, porque as linhas estão apontando para a região onde tem as cargas negativas, ou mais altamente positivo, quando as linhas são positivas. Mas nas proximidades das cargas, o campo é muito mais intenso do que longe das cargas. Então, à medida que eu começar a afastar das cargas, vocês se lembram que eu tinha o quê? Um UF menos UI igual a menos a minha carga integral de I até F de E escalar dl. Então, a variação de energia, se eu estiver perto da carga, pela mesma distância, é maior do que se eu começar a afastar. E quanto mais distante das cargas eu tiver, menor é essa diferença de energia. Então, se eu tiver infinitamente separado das cargas e andar alguns quilômetros lá, quanta energia eu vou mudar do meu sistema? Nenhuma, certo? Esse é um ponto muito bom para a gente adotar como referência de energia, ou seja, colocar o RI no infinito. E aí a nossa função U de F fica U de infinito menos a integral de Q de infinito, que é o I até o F, de E escalar dl. E o nosso U de infinito a gente chama de zero. Resultado, isso daqui, U de infinito igual a zero. A nossa energia, U, fica igual à integral de infinito até o ponto onde eu quero saber a minha energia de QE escalar ds. Então, a energia fica exatamente igual o negativo do trabalho realizado pelo campo, para ir do ponto infinito até o ponto onde eu quero. Ó, esse menos aqui é o menos, isso daqui é a força elétrica, né? Então, o que eu tenho dentro do sinal da integral é o trabalho realizado pelo campo. E a energia ficou menos do trabalho realizado pelo campo, ficou negativo do trabalho realizado. Então eu já tenho uma relação entre campo, força elétrica e energia. Mas eu vim aqui falar de que mesmo? De potencial. Então vamos olhar para a nossa expressão ali. Eu tenho que a energia, U na posição R, é igual a menos a integral de infinito até R de Q0 E escalar dl. Vamos estabelecer aqui uma distribuição de carga Q e um referencial em algum ponto aqui, certo? E a gente quer saber
a energia no ponto U de R. Então eu tenho aqui uma distribuição de carga, certo? Aqui tem a minha coordenada X, aqui tem a coordenada Y, aqui eu tenho a coordenada Z, e tem esse ponto aqui. Convido um de vocês para trazer uma carga aqui e me dizer, já que é Q0 VZ escalar dL, qual é a energia desse sistema naquele ponto. Ah, estou com uma carga, chamo o primeiro indivíduo, vem com uma carga Q1, então a U de 1 vai ser igual ao quê? Menos Q1 integral de infinito até R de E escalar dL. Bom, alguém poderia ficar contente. Ah, a energia potencial naquele ponto é Q1 vezes aquela integral. Mas um outro estudante ali do lado diz o seguinte, ah, mas minha carga não é igual a Q1. O que resulta então? Então é uma carga Q2. Então vamos chamar E2 na posição R igual a menos Q2 integral de infinito até R de E escalar dL. É lógico que quando eu chegar no enésimo trabalhador de cargas, o que é que tem comum em todos esses trabalhos, em todas essas energias? Uma integral. Você pode escrever aqui que U de R dividido por Q I, posso definir que é igual a menos a integral de infinito até R de E escalar dL para todos os I's. Correto? Então esta integral aí é um elemento especial nessa história de nossos trabalhos aqui, de todas as manipulações que nós fizemos. Ela é a mesma para todos. Ela depende da distribuição de carga, não depende do que nós estamos fazendo. Ela merece um nome especial. Aí a gente define como V na posição R, como sendo menos a integral de infinito até R de E escalar dL. Então isso daqui é uma definição que nós notamos, nós observamos que é uma coisa que depende do sistema, não depende de nós, não depende do que nós estamos fazendo, depende da distribuição de carga. E tem a ver com o campo elétrico que tem naquela região, produzido por aquela distribuição de carga. Então este é o nosso trabalho. Bom, se eu vim aqui falar de potencial, você já sabe o que é potencial, já sabe fazer várias integrações, pode pegar qualquer distribuição, posso ir embora já, né? Já falei tudo que eu vim falar. Vamos trabalhar um pouquinho os diferentes problemas que nós já discutimos com o campo elétrico e vamos ver até onde nós podemos chegar discutindo agora o nosso potencial. Nós já sabemos como ele é, correto? Então, vamos olhar para um sistema. Primeiro, se eu estou trabalhando numa situação que eu não defini o zero, eu tenho a diferença de energia. Mas, como eu não defini zero, todos os experimentos nossos vai ser entre o ponto I e o ponto F, com a carga que cada um deu. Então, em vez de ter um zero no I, vai ter um U de F, agora menos U de I, dividido pela carga. E, portanto, esta expressão aqui, ou esta, quer dizer a mesma coisa, a menos de dizer que U de I, que é igual a U de infinito, é igual a zero. Os dois elementos são iguais. O que eu tive que falar é que um deles era igual a zero. Mas a definição é a mesma. Em vez de falar em delta V, em V, eu falo em delta V. A maior parte dos problemas a gente trabalha com delta V. A gente fala em diferença de potencial entre dois pontos. Eu coloco um elemento numa rede qualquer, um elemento físico,
entre dois pontos aqui do espaço e eu sei a diferença de potencial. Eu não sei qual é o potencial, porque eu não sei nem aonde às vezes está a carga. Eu trabalho para ir de um no outro e eu sou capaz de ver a diferença. O trabalho realizado me dá a diferença de energia, divido pela carga, eu tenho a diferença de potencial. Então, normalmente, a gente trabalha com diferença de potencial. O potencial, como a diferença de potencial agora, é uma coisa que a gente vai, dado uma distribuição de carga em qualquer lugar, como a gente já fez aqui, certo? Tem uma distribuição de carga aqui, certo? Qualquer. O que me dá, para essa distribuição, é o potencial em todos os pontos do espaço. Agora eu tenho uma função que permite eu saber o potencial em todos os pontos do espaço. E que o potencial é energia dividido por carga. A energia nós medimos em Joule, a carga em Coulomb. Então o potencial é Joule por Coulomb, que tem um nome chamado Volt. Tá? Então daqui por diante nós vamos chamar a diferença de potencial em volts. E vocês têm que lembrar o seguinte, o potencial sempre cresce na direção contrária às linhas de campo. É fácil entender, né? Porque o potencial, ó, V é igual a menos uma integral de infinito até R de E dl. Então, se eu estiver caminhando na direção contrária a E, o produto escalar de E dl vai ficar o quê? Com o sinal negativo. Com o negativo que tem do lado de lá, dá positivo. Então eu vou aumentando quanto mais perto da origem das cargas eu vou chegando, maior vai sendo o potencial. Então, caminhando contrário às linhas de campo, o potencial vai aumentando. Independente de saber se eu estou transportando uma carga positiva ou negativa. O potencial só depende de E dl, certo? Então, ou a diferença de potencial VI menos VF, que eu podia ter escrito da mesma forma, como está aqui, ó, indo de A para B. Onde que está o potencial maior? Se a linha de campo está de A para B, o potencial maior está em A, certo? Contrária à linha de campo. Então, aquele conceito de linhas de campo que parecia uma coisa só para olhar distante os problemas e ter uma ideia vaga, agora, quando eu for fazer qualquer coisa e eu olho para a distribuição e eu sei, lá eu coloquei carga positiva aqui negativa, se eu tentar caminhar daqui para lá, eu estou aumentando o potencial, certo? Porque as linhas de campo estão na direção de positiva para negativa. Isso é uma ajuda. Outra coisa que nós temos falamos várias vezes aqui em campos uniformes, certo? Mas aqui vocês já estão vendo um campo não uniforme, certo? As linhas estão se abrindo e a trajetória vai deste ponto até este ponto F aqui, certo? Então, se eu só tenho dois pontos, eu poderia definir o potencial no ponto E e o potencial no ponto F. Mas como eu só vou de I para F, eu vou definir uma diferença de potencial. E é uma integral VF menos VI. Fica então a integral de I até F. Interessante dessa história nesse sistema que vocês poderiam fazer o seguinte, ó, eu poderia caminhar aqui, ó, tem essa linha aqui, eu poderia vir aqui, ó, em todos os pontos perpendiculares às linhas de campo e depois vir deste ponto intermediário aqui E até o F. Eu vou de I até E, como aqui sempre vai ser perpendicular, quanto que eu gasto, quanto que eu mudo o potencial para ir daqui até aqui? Eu faço uma integral aqui de I até E, de E escalar ds. Como E é perpendicular a ds, para ir de I até E, não muda o potencial. Todos os pontos ao longo dessa linha, que o E é perpendicular à trajetória,
não muda o potencial. Portanto, eu estou numa linha de igual potencial. Como eu poderia estar numa superfície de igual potencial? Andar de um lado para outro perpendicular ao campo. A superfície que fica perpendicular ao campo não muda o quê? O potencial. Portanto, é uma equipotencial. E depois eu venho daqui, aqui, paralelo ao E. E aí eu tenho uma integral de E dl. Conhecendo o E e o sistema de referência que eu estou usando, eu vou direto pela linha do E. E aí eu tenho tanto a diferença quanto o total se eu definir para uma distribuição finita, o I no infinito igual a zero. A diferença entre a expressão de cima, que é o ΔV, e a de baixo, que é o V, é a origem do sistema que foi definido. Então, no nosso caso, nós estamos definindo um bom ponto para todas as distribuições finitas de carga é o infinito. Mas não quer dizer, como eu tenho VI, VF menos VI, que eu coloque o I aonde ficar melhor. Vocês lembram, no caso da Terra, onde foi colocado o zero? Na superfície. Então eu posso sempre achar um ponto, mas a gente tem que dizer aonde está o zero do potencial para poder definir a função potencial. E ele não vai depender de onde está. O valor vai depender, mas o potencial não. O que ele vai fazer com a partícula vai ser a mesma coisa, porque depende da integral de EDS. Só o sinal que muda. Por exemplo, se eu botei zero no infinito e perto da carga é positivo, se eu colocar na carga zero, para ir até um ponto eu vou começar a subir, né? Porque ele veio subindo, eu vou começar a descer. Então ele vai ficando negativo, vai ficar menor do que ele era anteriormente, certo? Só isso que vai mudar, mas não vai ter nenhuma repercussão a escolha que eu faço. A única coisa é que eu tenho que me referenciar a um ponto e dizer aonde é zero. Isso vocês não podem deixar de lembrar. Se eu vou usar a função potencial, ela tem que ter um zero. Se eu vou usar uma diferença de potencial, aí é irrelevante, certo? Aqui tem um pequeno problema que, como nas outras vezes, a gente sempre diz quais são os problemas que tem, quais são os testes que deram mais problema, ou que apresentaram maior número de erros, ou maior grau de dificuldade. E aqui tem um. E tem a ver com um elétron, correto? Esse elétron está indo de um ponto 1 até um ponto 2. Está indo na mesma direção do campo. E a pergunta que vem durante este deslocamento de 1 para 2 de um elétron, o trabalho do campo é positivo ou negativo? Então a gente tem que escrever a expressão do trabalho do campo. Trabalho do campo elétrico é igual a uma integral de 1 até 2 da força elétrica escalar dl, que é igual o trabalho de 1 até 2 da carga que eu estiver transportando e dl, que é igual a menos E integral de 1 até 2 de E escalar dl. Como eu estou indo de 1 para 2, na mesma direção do campo, o produto escalar de E por L é E dl cosseno. O E uniforme sai fora do sinal da integração. A integral do dl dá mesmo a distância 1, 2, certo? Então isso daqui fica igual a menos E maiúsculo, 2 menos 1. Ou L, D, uma distância D. Como essa distância é o elemento dl, é uma distância positiva, é uma medida que vai de 1 até o 2. O E é o módulo de E, positivo. A carga é positiva, portanto, o WE é menor do que zero. Então, o trabalho realizado pelo elétron foi de quê? Negativo. Mas
ele pergunta uma outra coisa. E a energia potencial do sistema? Eletrocampo. Energia potencial, o F menos o I, era igual ao quê? Menos W de E. Que é igual, portanto, mais E. Vamos chamar isso daqui de D e isso daqui de D. Agora é o quê? O 2 menos o 1 é maior do que zero. Bom, está resolvido o problema, certo? Então, veja, em todos os casos, quando vocês forem perguntados sobre variação de energia, carga num campo ou variação de potencial, é melhor vocês apelarem para essa definição. Porque este sendo um problema que vocês estão vendo aí em duas linhas, nós conseguimos decidir qual era positivo e qual era negativo, foi um que teve o maior número de erros. O que significa isso? Que se atrapalhou, é lógico, com o trabalho, com aquele sinal negativo que vem na frente. Então, a regra é, escreve a definição, coloca com cuidado que não tem jeito nenhum de errar, certo? Então, essa é uma coisa. Segunda coisa, nós falamos de fazer um caminho numa região de um campo uniforme. E falamos que a força elétrica é uma força conservativa, que não depende do caminho. Então, vamos pegar dois pontos I a F aqui e ir por caminhos diferentes. E vamos ver a diferença de potencial. Porque a diferença de potencial, a energia é Q vezes a diferença de potencial, né? Delta U, por definição, é Q0 delta V, certo? Então, eu vou indo de um ponto inicial a um ponto final, por dois caminhos diferentes. E o que eu tenho para achar o delta V? Aqui é o delta V. É a integral de I até F. Aqui está no desenho ao lado, está I e F. De E escalar ds. Pelo caminho 1 aqui, A. Eu vou com... O campo está de cima para baixo e eu estou caminhando de cima para baixo, numa região de campo uniforme. Produto escalar é E, dl, cosseno de zero, que é 1. O E uniforme sai fora, dl dá a distância entre E e H, que é D. Portanto, o VI menos o VF menos o VI é menos ED. Ou seja, eu andei na direção do campo, fui diminuindo o potencial, certo? Eu já tinha dito isso alguns minutos atrás. Que quando eu vou na mesma direção da linha, eu vou diminuindo o potencial. Bom, diga. No exercício, eu também não estava caminhando na direção do campo elétrico, só que aí... A carga era negativa. A carga era negativa. Mudou o sinal por causa da carga. Por causa da carga. Por isso eu sugiro, sempre, use a definição. A definição coloca lá um Q0. Aí, terminado, chegou lá no final. O potencial é E vezes D, e a de energia potencial é carga vezes diferença de potencial. Aí, então, nesse caso aqui, né, ó, você tem ΔV vezes Q0 é igual a ΔU. Correto? Se eu colocar o potencial, eu defini. O potencial é esse daqui, ó. Agora, se eu estiver caminhando de I para F com uma carga positiva, vai ser Q, módulo de Q, ED, menos módulo de Q, ED. Então, está diminuindo. Estou fazendo a carga positiva se afastar. Essa região aqui tem um potencial maior do que esse daqui. Então, ela está afastando. A carga positiva está sendo empurrada. Ela indo, ficando cada vez mais longe das cargas positivas. Então, está diminuindo. Ela não tem chance mais de voltar. Se alguém quiser que essa carga volte e ficar lá no ponto I, tem que dar toda a energia que o sistema perdeu. Por isso ficou negativo. Mas e se fosse um elétron? Você bota lá no I e é um elétron. Larga. O que vai acontecer? Ele é sugado pelo lado positivo. Ele é puxado. Certo? Então ele, se você quiser ir para o lado negativo, você tem que ir fazendo força, dando energia para o sistema. Por isso que se eu pegar aqui e colocar um elétron aqui no Q0, vai menos E, vai dar E pequeno, E grande e D. É uma positivo. Por quê?
Porque o agente externo, para trazer o elétron do I até o ponto F, caminhando na mesma direção do campo, teve que esforçar, teve que puxar um elétron contra uma quantidade de carga negativa, certo? Agora vamos vir para um caminho diferente, outro. Nós temos o quê? Para o caminho inclinado, temos E aqui, certo? E temos uma trajetória assim, aqui o I, e aqui o F, e essa distância aqui, D. Aqui, então, vamos botar o E na direção indicada, significa que aqui é positivo, aqui é negativo, e nosso VF menos VI é igual a menos integral de E escalar dl desde I até F, que é igual a menos integral de I até F de E dl cosseno de θ, correto? Não, cosseno de θ, o θ fica, essa distância aqui que é cosseno de θ. Então, eu tenho o aqui e o dl aqui, certo? Então, é essa distância aqui, vou mudar o θ aqui para escrever θ ali. Vou botar aqui θ e vou apagar este daqui. Certo? Aqui é θ. Essa distância aqui, certo? Então, o θ é o ângulo entre E e D. Aqui, ó, quem que é θ? Eu poderia escrever essa expressão assim, menos integral de I até F de E dl cosseno entre E e dl. Correto? Bom, o E é uniforme. O θ é constante. E eu tenho, então, que é menos E cosseno de θ integral de I até F de dl. Que dá o quê? Dá um menos E cosseno de θ, um comprimento L. Correto? Que é o I menos o F. Esse é o comprimento L aqui, certo? Que vai desde esse ponto aqui até esse daqui, porque a hora que eu integrei aqui, eu saí do I e cheguei no F. Mas o que é cosseno de θ vezes L? É a projeção deste lado aqui neste lado aqui, certo? Que é D, que é igual a menos ED. Que é exatamente o quê? O caso anterior, menos ED. Ou seja, nós saímos e andamos no potencial, no meio, na presença de um campo, por caminhos diferentes. Vocês podem escolher qualquer outro caminho e qualquer configuração de campo. Não precisa seguir um campo uniforme. Por quê que não precisa? Quando o campo não for uniforme, você vai de 1 até 2 por um campo, um DE. Faz ali a integração. Pois muda de quê? Outro pedaço. Então sempre vai somando o campo que tem lá pelo deslocamento que fez. Quando você chegar lá no final, você soma todos esses elementos de campo, certo? E vai chegar lá no final mostrando que qualquer caminho que você usar vai dar o mesmo resultado. Vai depender apenas do ponto inicial e do ponto final. Desta quantidade E escalar ds. Bom, podemos continuar falando bastante disso, mas o que está atrás disso é que a força elétrica é uma força conservativa. Então não vou falar mais, agora vocês vão saber até o final do curso que força elétrica é força conservativa, que o trabalho realizado por uma força elétrica não depende da trajetória, mas depende somente do ponto inicial e final, que nós vamos trabalhar com a energia e que a energia é uma função escalar e que nós já estamos agora com um elemento mais palatável, um elemento mais fácil de ser tratado do que campo. O campo tem o módulo e orientação. Potencial, sendo um escalar, só tem o quê? O módulo. Então, nós
vamos passar agora a explorar o nosso conhecimento. Ou seja, V numa posição R é igual a menos a integral de infinito até R de E escalar dl. E nós temos que ΔU é igual a Q0 vezes ΔV. E que W do campo é igual a menos ΔU. Então, com isso, nós temos tudo o que nós precisamos. O primeiro problema que aparece aqui é, eu tenho uma superfície aqui, que o campo é perpendicular a ela em todos os pontos. Quando eu for calcular o W de 1, eu vou ter que integrar o E dl. Mas como o E é perpendicular ao dl, quanto que dá o W1? 0. Eu estou numa superfície equipotencial. Todos os pontos da superfície têm o mesmo potencial. Não mudei o potencial, portanto, tenho um trabalho realizado igual a 0, já que ΔV é igual a 0, dá ΔU igual a 0, ΔU dá W igual a 0. Correto? Outro que tem a mesma coisa é o 2. O W2, está na superfície com potencial V3. Veja que ela sai fora da superfície, mas o ponto inicial é na mesma superfície. Vamos desenhar aqui em vermelho, vai entre esses dois pontos na mesma superfície. Portanto, não muda o potencial. O potencial no V final é o mesmo no inicial. ΔV igual a 0, dá ΔU igual a 0, ΔU igual a 0 dá trabalho igual a 0. Ah, mas vamos voltar para o W3. Bom, como vocês já sabem, como depende somente do ponto inicial e final, e o W3 e o W4 nasce numa superfície e morre na superfície paralela, os dois, independente do caminho que fizeram, então o W3 é igual ao W4. Correto? Bom, vamos começar para o W, vamos ver o W3. O W3, nós temos o V2 final menos V1 inicial é igual a menos a integral de 1 até 2 de E escalar dl. Correto? Para ir da superfície 1 até a 2, eu vou o quê? Contrário ao campo, certo? Então, isso daqui vai ter um cosseno de 180 aqui, certo? Cosseno de 180 é menos, então isso daqui vai dar E vezes um deslocamento D. Correto? Portanto, o V2 é maior do que V1. O ΔV é maior do que 0. Ok? ΔV é maior do que 0, o ΔU é igual ao quê? Q0 vezes ΔV, que é maior do que 0 para a carga Q0 positiva. Correto? E ΔW é negativo para Q maior do que 0. Os dois são iguais, certo? Que é Q0 vezes ΔV. São positivos e o outro é negativo, dependendo do sinal da carga. Então é isso que está sendo perguntado aqui. Isso tudo, veja, baseado no nosso conhecimento de energia, no trabalho de uma força conservativa. Então, daqui por diante, nós podemos olhar para os nossos problemas anteriores e lembrar. Nós tínhamos configurações de linhas, então vamos olhar para problemas que já resolvemos anteriormente. Campos uniformes. Nos campos uniformes, quando eu tenho uma superfície de mesmo potencial? Quando eu vou do ponto I até o ponto F, perpendicular ao campo. Então, nesse caso aqui, as equipotenciais são essas linhas pontilhadas aqui. Elas são linhas de mesmo potencial. É lógico que aqui tem um potencial maior ou menor?
Este potencial aqui. O potencial não depende da carga. Vamos escrever o potencial? V de R é igual a menos integral de I até F de E, ou delta V, certo? De E escalar dl. Então, se eu estiver caminhando na direção do E, eu estou indo de um ponto final menor do que o ponto inicial. Certo? Porque ele vai ficar negativo. O V final menos o V inicial vai ficar negativo. Ó. Olha para a nossa expressão ali. Então, este ponto aqui tem um potencial menor do que este ponto aqui. Conhecimento. Por isso, é importantíssimo que vocês tenham sempre as definições e os conceitos afiadíssimos. Porque começa a multiplicar situações. E se os conceitos fugirem, vocês não vão poder ficar perguntando a toda hora. Quando eu tenho uma coisa só para saber, se você me perguntar, eu respondo. Eu só tinha uma coisa para saber. Independente de eu estar sabendo o que eu estou respondendo, ou ser um papagaio, eu só tinha uma coisa para responder. O papagaio faz isso, certo? Então, duas, o cara pergunta, você pode titubear. Quando tiver muitas, você precisa estar sabendo o que é que está sendo perguntado, o que significa aquilo, para poder dar respostas. Então, é o que nós estamos tentando fazer aqui com vocês. É levar os conceitos já bastante limpos, burilados, para que eles fiquem mais fáceis de ser absorvidos, entendidos e apreendidos. Porque só aprender não basta, tem que apreender. E aí, ó, uma carga só. Nós sabemos, as linhas de campo de uma carga é radial saindo dela. Campo é radial. Então, se eu andar perpendicularmente essas trajetórias, eu vou traçando circunferências de mesmo potencial. Perpendicular aqui, ó. Perpendicular aqui. 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 Então, essas trajetórias circulares e essas superfícies esféricas em torno de uma carga definem uma superfície de mesmo potencial. É lógico que agora apareceram duas aí, a coisa complicou bastante, né? Mas tem uma linha aqui que é fácil. Como? O potencial é o quê? Se eu estiver andando aqui, ó, nessa situação aqui, se eu estiver nessa linha aqui, eu tenho o quê? O campo sempre perpendicular à minha linha. Então, nessa linha aí eu consigo definir o mesmo potencial. É uma linha equipotencial. As outras já vão ficando difíceis para você colocar qual é. Por quê? Você vai ter que achar o campo num espaço e traçar uma linha perpendicular ao campo para desenhar a equipotencial. Então, a tensão aumenta. Outro probleminha que é parecidíssimo com aquele anterior, que também teve erro. Você vê que os erros aconteceram por causa das mesmas definições. E aqui é, novamente, um cálculo de trabalho. Só que colocou-se, lá não tinha a carga, tinha o potencial. Aqui tem o trabalho, mas tem a carga é um elétron. Então a gente tem que voltar novamente a escrever aqui. O delta U é igual a Q delta V. O W do campo, que é o W, aliás, é igual a menos o delta U, certo? E o delta V é igual a menos integral de I até F de E dl. Então, sempre colocando essas três situações para a gente começar. Aqui é muito fácil. Eu tenho quanto que vale o delta V1, que é V80 menos V50. É igual a 30 volts. Positivo, porque eu fui... o delta V da partícula 2 é V80 menos V70. 10V. O delta V3, eu já vou escrever aqui. Quanto que é o 3? Saiu daqui,
foi para o 50, deu negativo, voltou para o 60, somou a mesma quantidade e foi do 60 até 80. 20V. O delta V4 é igual, saiu do 70, foi até o 90 e voltou ao 80, 10. Então, do ponto de vista de V, nós já sabemos. E as energias todas nós já sabemos. Delta U1, delta U2, delta U3 e delta U4. A gente pode colocar quanto que é o W1, W2, W3, W4. Quanto que vale o W1? W1 de E. Vale menos a energia. A energia é Q vezes Q. O Q é um elétron, certo? Quanto dá então? O delta V é... Vamos escrever o delta V1 então já, vai. O delta U1. O delta U1 é Q vezes delta V1. O Q quanto que é? 1 elétron. A carga de um elétron é menos E. Então é menos E vezes 30. V é menos 30 elétron-volt. Elétron-volt. Carga de um elétron vezes um volt dá elétron-volt. Já ouviram essa medida de energia? Elétron-volt é isso daí. Produto de uma carga por uma diferença de um volt. Bom, se delta U é menos 30, delta energia, o W é menos a energia, portanto é 30 elétron-volt. É lógico que agora todos vocês já sabem. O maior é 30, o seguinte é 20, os sucessivos, dois sucessivos, 10. Então a resposta é começando do menor para o maior. Então tem o 2 e o 4, que são 10 EV, esse daqui 20 EV e esse daqui 30 EV. O 1 é o maior de todos. Tem aqui e aqui um. Mas como dois empatados estão aqui, essa é a resposta correta, certo? É assim que vocês vão ter que fazer. E foi um exercício também que teve bastante. Simples, só gastamos tempo fazendo, mas nós não passamos por nenhuma situação que teve que fazer mais do que usar o quê? As nossas 3 linhas de conhecimento do dia de hoje. 3 linhas só, certo? Bom, de agora em diante, nós já sabemos como que é a diferença de potencial. Já falamos bastante disso. Nós podemos começar a voltar para as nossas distribuições de carga. As nossas distribuições de carga pode ser uma carga, 2 cargas, infinitas cargas, ou muitas e muitas cargas, como aquele fio carregado, aquela esfera carregada, a esfera maciça carregada. Vamos estudar todos esses problemas rapidamente. Primeiro, começar com uma carga só. E vamos descobrir qual é o potencial a uma distância R dela. Como que eu faço para... Boto referência na carga. Mas esse é só um sistema de referência para dizer que a referência está na carga. Ou seja, que aqui eu tenho uma distância R entre a carga e o ponto onde eu quero saber. Qual é a nossa definição? Quero saber o potencial. É uma distribuição finita de carga. Uma distribuição finita uma carga na origem. Ou seja, V de R menos V de infinito é igual a menos a integral de infinito até R de E escalar
dl. Correto? Então, isso daqui, V é uma carga única. V de infinito igual a zero. Então, V de R ficou igual a menos a integral de infinito até R de E escalar dl, que é igual mais a integral de R até infinito de E escalar dl. Então, eu estou aqui com uma carga aqui e tenho uma distância R daqui e vou ter que fazer a integral desde esse ponto aqui até infinito. Correto? O campo de uma carga positiva é para fora da carga, sai da carga, certo? É positiva a carga. O caminho meu agora, o dl, vai deste ponto aqui até o infinito. O que significa? Paralelo ao campo. Portanto, se isso daqui é paralelo, isso daqui é mais a integral de R até infinito de E dl cosseno de zero. Ou seja, isso aqui é mais a integral de R até infinito de E dl apenas. Como que é o campo de uma carga? Eu tenho um campo ali e tenho um dl. Eu só consigo fazer a integração se eu descobrir como trabalhar com o meu integrando. Correto? Mas vocês sabem como o campo, qual é o valor do campo a uma distância r de uma carga. Quanto que é? Integral de r até infinito de quê? Uma carga a uma distância r dela. Qual é o campo? Carga 4π epsilon 0 r quadrado. Opa, dl. E agora, como que eu faço para integrar em dl, se eu tenho r quadrado? Eu sei que quando eu começar a andar de r até infinito, o e vai estar diminuindo com r quadrado. Correto? Eu tenho que traduzir esse dl. Esse dl é a própria coordenada, ele varia de acordo com a coordenada r, certo? Eu estou aumentando o r, o meu dl está seguindo a minha coordenada dr. Então, o meu dl é igual ao meu dr. Eu não falei nada para vocês, mas o que eu fiz quando eu troquei o sinal de integração foi para não trabalhar contrária à coordenada. Porque se eu tivesse que integrar de infinito até r, o meu dl estava diminuindo, ele estava vindo para a carga, e o meu r, ele cresce da carga até infinito. No sistema de coordenada r, o r cresce do centro até o infinito, certo? Do zero do sistema até infinito. Diferentemente do que essa troca de sinal, do sentido do sinal de integração, em vez de ser de infinito até r, ficar de r até infinito, foi exatamente para levar em consideração essa variação do dl e r. Resultado, isso daqui fica integral de r até infinito de q dr sobre 4π epsilon 0 r quadrado. Agora, todo mundo sabe integrar dr sobre r quadrado, certo? Dá menos 1 sobre r quadrado, certo? Calculado no ponto r e no ponto infinito. Portanto, o v de r dá a carga dividido por 4π epsilon 0, 1 sobre r. Então, o potencial de uma carga vai com o inverso da distância. O campo ia com o inverso do quadrado, o potencial vai com o inverso. O restante é tudo igual, certo? Quem gera campo é o mesmo que gera potencial, carga. Está aqui o nosso potencial. Uma integração. Aqui está mostrando uma divergência, certo? Essa divergência está olhando somente para esse sinal 1 sobre r aqui. Mas, vocês têm que lembrar uma coisa. Quando vocês têm um potencial, uma força que vai a zero, um campo elétrico
que vai a zero com 1 sobre r quadrado, esse 1 sobre r tem o quê? Um valor o quê? Infinito em r, né? Quanto mais próximo de r, maior é esse valor. Isso significa que uma carga multiplicada por um valor muito grande, ou tendendo infinito, tenderia a explodir qualquer coisa, né? Seria uma força infinita. Vocês têm alguma ideia dessa força? Já viram? Já sentiram por aí? Então tem alguma coisa que tem que ser explicada um pouquinho melhor. Tá? A explicação é que nenhuma carga, nenhuma distribuição de carga tem dimensão zero. Porque para ter carga, você tem que ter um espaço para colocar a carga. E a carga não tem dimensão zero para ficar um ponto para explodir. E aí começa todo o nosso trabalho. Mais adiante vocês vão ver que à medida que vocês estão vindo do infinito, aproximando da carga, o campo vai crescendo. Mas lembra da lei de Gauss? Quando a gente entra dentro da carga, o que acontece? Você vai desenhando superfícies cada vez menores e vai fechando o quê? Cada vez menos carga. Quando você fechar o último ponto lá, quanta carga você fecha? Zero. Portanto, o campo lá no centro é zero, não infinito, certo? Então, esse também aqui não tem esse infinito aqui, certo? Nem esse infinito aqui. Mas ele tem essa tendência que vai, se a carga é positiva, o potencial vai crescendo até a borda da carga, da distribuição de carga. Depois ele começa a diminuir para ficar zero lá no centro da distribuição. Tá? E o potencial, agora, se o campo vai diminuindo e o potencial é uma integral do campo, se não tiver carga nenhuma dentro, como tem nos condutores, né? O condutor, quando você coloca uma carga, onde ela vai parar? Na superfície. O que significa o campo dentro do condutor? Zero. Se você tiver que integrar, vem integrando de infinito até um ponto na superfície. O campo vai subindo. Quando você entra dentro do condutor, o campo ficou zero. Quanto que soma na sua integração? Integral é uma soma, né? Soma zero, porque não tem mais campo. Resultado, o potencial subiu até a superfície do condutor, lá dentro fica constante, não varia mais. Então, o potencial em qualquer ponto do condutor em equilíbrio eletrostático tem o mesmo valor. Qual é o valor? O valor que ele tem na superfície. Não importa o ponto que você olhe para ele. Pegamos aqui, se daqui fosse um condutor, qualquer dos pontos aqui teria o mesmo potencial na superfície, inclusive esse daqui, certo? E dentro o mesmo valor, em todos os pontos, em equilíbrio eletrostático, certo? Bom, falamos de uma carga, vamos colocar várias cargas. Então, o campo na posição R é igual a uma somatória de I, de E, de I em R. Que isto leva V é igual a menos a integral de infinito até R de E escalar dl, que é igual menos uma somatória de I da integral de infinito até R de EI escalar dl, que é igual uma somatória de I de V de I de R. Ou seja, anteriormente eu tinha que somar os vetores. Eu tinha um ponto aqui, pegava o vetor de Q1, achava o valor de E1, achava o valor de E2 naquele ponto, de E3, somava todos os campos. Vetor. Então tinha que achar a projeção em cada uma dos eixos coordenados. E depois verificar a direção do resultante desses eixos coordenados. O que aconteceu com o potencial? O potencial é uma função escalar, certo? Que depende da distância r com a carga, portanto, depende, o potencial V aqui é uma soma de todos os pontos. Então eu pego a primeira carga, vejo o ponto onde eu quero calcular a carga e vejo qual é a distância que a carga está no meu ponto.
e acho o potencial da carga I. Depois eu pego da carga K, VR, 1 sobre 4π, epsilon 0, QK, R, menos RK, e vou achando. Depois somo todos eles. O que ficou? Uma soma de números, uma soma de escalares, que é muito mais simples para fazer. Imagine que eu tivesse infinitas cargas aí agora, muitas cargas. O que eu teria que fazer? Elas estariam tão juntas que eu teria que somar o quê? Elementos de carga. Então, o QI passaria a ser um DQ, e a somatória passaria a ser uma integral. Então, o V seria uma integral de dV, que é igual a 1 dQ sobre 4π epsilon 0 integrado sobre a distribuição de carga que eu tiver. Muito bom. Isto parece bastante simples. Vamos olhar aqui para 4 cargas. Fica muito fácil estudar essas 4 cargas. Estão todas elas à mesma distância. Q sobre 4π epsilon 0 com a mesma distância. Quando eu for achar o potencial neste ponto aqui, o que acontece? É a soma do potencial 1 mais o potencial 2 mais o potencial 3. Q sobre 4π epsilon 0 R. O R é igual para todos, sai fora da somatória. Soma das cargas. Então eu passo a somar Q1 mais Q2 mais Q3. Então o V no P é igual a 1 sobre 4π epsilon 0, o D sobre 2, diagonal dividido por 2, certo? Que é a distância, vezes a somatória de QI, que é Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Está achado o potencial no centro do... Se eu tivesse que achar o campo, o que eu teria que fazer? Vetor da carga Q1, vetor da Q2, vetor da Q3, vetor da Q4. É lógico que eles estariam colineares 2 a 2. Se nenhum deles tiver módulo zero, o que acontece? Tiver diferente, eu vou ter que achar a soma de 2 deles finais. Vai estar num quadrante desses daí. Mas veja que eu estou fazendo várias operações para achar as componentes do vetor. Aqui mostra um resultado bastante interessante, que é o contrário para o campo elétrico. Achar o campo elétrico, botar uma carga menos E aqui, por exemplo, ou um E. O campo dessa carga, E para cá, daquela lá para cá. Vocês já concluíram o que vai acontecer quando eu der uma volta de 12 cargas. Número par de carga. Todas elas têm um oponente. Campo aqui no centro igual a zero, certo? Então o campo no centro dá zero. E o potencial? O V, o P no centro, é igual a 1 sobre 4π epsilon 0 R vezes 12E. Facílimo também, correto? O E foi fácil porque dava zero. O potencial foi fácil porque somei escalares. Mas muda para esta situação aqui. Eu peguei as mesmas cargas e só cortei um pouquinho a circunferência e encolhi. O que aconteceu? A distância é a mesma, todas elas estão à mesma distância do ponto, o potencial aqui V de P igual a 12E sobre 4π epsilon 0 R, independente da distribuição que eu fiz ali. E o campo? O campo agora, eu tenho que pegar cada uma dessas cargas aí, achar o valor, nós já sabemos, é E sobre 4π epsilon 0 R quadrado, só que tem uma orientação, vai ter θ1, θ2, θ12, e eu vou ter que somar todos esses componentes para achar o campo. Então, trabalhar com potencial, vocês estão vendo que é uma solução mais amigável, certo? É um caminho mais fácil de percorrer. Tanto é mais fácil que, como eu falei para vocês, nós temos o V de R igual a somatória de V de I, que é igual a somatória de QI sobre 4π epsilon 0 R
menos RI, e quando fica contínuo, isso daqui fica um DQ. Ou seja, isso está dizendo que o QI foi para um DQ e a somatória foi para uma integral. Então, aquela somatória aqui em I vai para uma integral, aqui, e o QI vai para um DQ. Ou seja, DQ e a integral. Resultado, eu posso agora resolver um escalar. Anteriormente eu tinha que integrar e tinha que lembrar que dentro tinha um vetor. Agora eu também tenho que fazer as mesmas integrais no volume, na superfície ou na distribuição linear de carga, porém em um escalar. Daquela função que vocês estão habituados a fazer junto com o professor de matemática. Ele não fala muito em função vetorial, a não ser quando tiver um cálculo mais adiantado, certo? Fica sempre mostrando os limites, as formas, diferentes integrais, você procura os livros, ele sempre mostra as integrais, supondo que você já diluiu toda a parte vetorial e só ficou com componentes. Quer seja rotacional, divergente, qualquer coisa que você esteja calculando, a tendência é levar tudo para ficar um elemento que você conheça o integrando. Aqui nós já estamos conhecendo direto, certo? Então a nossa função veio bastante simplificada. Eu vou voltar aqui um pouquinho e vou, antes de calcular agora o contínuo, como nós temos dois caminhos, temos a carga independente discreta, uma distribuição discreta de carga e uma distribuição contínua de carga. A distribuição discreta que nós calculamos anteriormente foi de um dipolo, certo? E a distribuição contínua foi um anel, uma linha, um disco. Então vou fazer esses 4 problemas. Então vou voltar aqui agora e vou falar do dipolo. O dipolo, o que é? É duas cargas e próximas uma da outra, uma distância d, e achar um potencial num ponto distante. O que eu tenho? Duas cargas individuais, discretas, eu tenho que fazer a somatória. Então, primeiro eu pego a carga do lado positivo mais a carga do lado positivo, negativo, correto? Uma está a uma distância R+, do ponto que eu quero saber. Uma outra coisa, vocês lembram que quando eu trabalhei com dipolo no vetor, eu botei no eixo, botei as duas cargas alinhadas, para somar o campo. Agora eu botei fora do eixo, do dipolo. Significa que alguma facilidade já se apresentou, certo? Porque eu estou me aventurando a fazer num ponto qualquer. E vocês vão ver que é fácil. Ó, distância que a carga menos está do ponto, isto. Portanto, vamos olhar. Potencial de um dipolo. Por favor, ó. Potencial de um dipolo elétrico. Bota aqui o dipolo, uma carga aqui, mais Q aqui, menos Q aqui. Vamos botar uma distância R aqui, uma distância R mais aqui, uma distância R menos aqui, essa daqui vem aqui no meio, tá? E aí nós fazemos o quê? O V na posição R é a carga mais sobre 4π ε0 R mais a carga menos 4π ε0 R menos. O R, o Q é de módulo igual para os dois, vou botar em evidência. Aqui fica 1 sobre R menos 1 sobre R menos, que por sua vez dá Q sobre 4π ε0 R mais R menos menos R mais. Bem, vocês sempre podem perguntar, quando a gente está fazendo álgebra e a gente não chega no resultado final, pouca coisa foi feita, certo? O entendimento que eu tenho com duas cargas assim, ou essa expressão dessa forma é a mesma, não sei nada.
O que eu não sabia antes, eu continuo não sabendo agora. Mas tem algumas coisas que a gente pode começar a ver. Aqui, ó, é uma distância R+. Aqui tem um ângulo θ, que é um ângulo θ igual aqui. Por quê? Porque as duas cargas estão muito longe do ponto R. Num dipolo, a distância, lembra, os dipolos nossos é coisas de Ångström, distância entre a carga positiva e negativa. Enquanto que qualquer medida, qualquer visualização que você faz, está fazendo com microscópio. Então você está vendo micro. De Ångström para micro, está fazendo o quê? 10 a menos 4, certo? Então a distância é 10 a 4 vezes maior do que a distância entre os dois. Então aqui tem um elemento, uma distância aqui, ó, para este R- menos R+. Isso daqui, ó, é R- menos R+. Essa distância aí, certo? Ó, esse pedacinho aqui, ó. Porque daqui para lá os dois são iguais, ó. Essa distância aqui são iguais. Só tem a diferença entre o R+ e o R- é essa distância aqui, ó. Quanto vale isso? Vale aqui, nós tínhamos uma distância D. Então o R+ menos o R- é D cosseno de θ, certo? É a diagonal aqui e aqui é o cateto adjacente, certo? E quanto que vale R- vezes R+? Vale R menos aqui, ó, D cosseno θ sobre 2 multiplicado por R mais... vamos botar o mais na posição correta. R mais D cosseno θ para esse daqui, ó. Essa distância aqui é essa daqui mais esse pedacinho aqui, e esta distância aqui é esta daqui mais esse pedacinho aqui, que é D cosseno θ. Isso daqui dá R² menos D² sobre 4 cosseno ao quadrado. Posso escrever assim, ó, R² multiplicar 1 menos D² cosseno de θ sobre 4R². Correto? Não mudei nada na minha expressão. Só que se D sobre R, aqui, D sobre R é muito menor do que 1, eu falei, Ångström para micro, 10 a 4 vezes maior o R, significa que D² sobre R² é 10 a menos 8. Multiplicado por cosseno de θ, que é um número menor do que 1, é menor do que 10 a menos 8, certo? Então, eu vou dizer que isso daqui é da ordem de R². Porque a diferença entre 1 e essa quantidade aqui é um fator muito pequeno. Correto? Poderia considerar, deixar na expressão e considerar. Mas, aí em primeira aproximação, não ficou zero no numerador, eu vou considerar que não ficou zero, certo? E aí, o meu V de R ficou da ordem de Q sobre 4π epsilon 0, o quê? R², e aqui ficou D sobre 2 cosseno de θ, certo? Que é a diferença entre o R+ e o R-. Ah não, D cosseno θ, né? D cosseno de θ. Vamos olhar aqui. Não é aqui. É aqui. Aqui. D cosseno θ, ó. D cosseno θ. Portanto, vamos para frente. Isso daqui eu posso escrever que é igual a QD sobre 4π epsilon 0 R cosseno de θ sobre R ao cubo. Correto? O que é, aliás, QD? Momento de dipolo. Então, QD é a distância
entre as duas cargas multiplicado pela carga, dá o P. Então, V de R ficou da ordem de P, R, cosseno de θ, dividido por 4π, ε0, R ao cubo. Isso daqui é P, módulo de P, o módulo de R vezes o cosseno entre os dois. Em resumo, é P escalar E dividido por 4π, ε0, R ao cubo. Então, ficou mais fácil do que nós fizemos para calcular o quê? O dipolo. Lembra? Tiveram que fazer uma expansão, andamos longe, uns 15, 20 minutos da aula. Aqui, só voltamos aqui na página anterior, umas 8 linhas, eu vou daqui até aqui. E tenho um. Mais do que isso, não está no eixo do dipolo. Está em qualquer ponto fora do eixo. Um ângulo θ com o eixo do dipolo. Está ali considerado também. E mais, apareceu como um produto escalar de P escalar R, que é uma forma que se apresenta a energia potencial. Então, aqui tem o potencial. Nós estamos falando do potencial. E é o que nós temos aqui. Bom, esse foi o cálculo que nós fizemos para o caso discreto. Agora vamos olhar para o caso contínuo. Então, discreto, vou parar em 2, porque se tiver 3, eu vou ter que pegar a carga 1, carga 2, carga 3. No livro de vocês tem o potencial de um quadrupolo, que é 2 dipolo, são 4 cargas. Vocês também vão fazer exatamente o Q dividido pela distância R+, o Q sobre a distância R- e o Q que está na origem. São 2 dipolos opostos. Dá um quadrupolo. E vai ter poucas linhas, vai determinar o potencial de um quadrupolo. Vocês já fizeram do potencial o campo do quadrupolo? Lembra que eu falei? Vai lá em casa e coloca 2 dipolos e tenta achar o campo. Eu fiz para um dipolo, agora coloca 2. O potencial, o campo de um quadrupolo vai cair com uma potência maior do que R3. Nós tínhamos R2 para o campo, para o dipolo R3, para o quadrupolo vai ser menor, vai aumentar a potência. Se vocês fizerem, vai ser simples, mas não tanto quanto calcular o potencial e depois achar o campo. Mas vamos olhar para um caso de uma linha aqui, de comprimento L, certo? E vamos achar o potencial num ponto P. Vocês lembram que quando vocês foram resolver esse mesmo problema, o campo aqui é DE assim, e aqui eu posso calcular o V de P, os dois. O campo tem 2 componentes, porque eu tenho a projeção ao longo do eixo Y e a projeção ao longo do eixo X. Então eu tenho 2 trabalhos para fazer. Olha o potencial. O que é o potencial? É integral sobre uma linha agora, né? Porque eu escolhi aqui uma linha de carga. De quê? De dq sobre 4π, ε0, a distância que o meu elemento de carga está do ponto onde eu estou calculando o potencial. Bom, integral de uma linha de 1 sobre 4π ε0, quanto que vale o dq? Esse dq aqui é a distribuição pelo comprimento do local onde eu estou pegando o dq. O comprimento é um dx, está escrito aqui, dx, então lambda dx. E qual é essa distância r daqui até lá? É 1 sobre r, né? É x quadrado mais d quadrado, essa distância ao quadrado, mais esta ao quadrado, raiz quadrada. Eu tenho que integrar, agora, 1 sobre 4π ε0 lambda, sai tudo fora da integral, um dx sobre raiz de x. Essa é a integral mais difícil que vocês têm para fazer nessa disciplina. Que é dar um logaritmo de x mais raiz de x quadrado mais d quadrado. Então, calculando entre 0 e L, certo? Dá o valor dela em L, que é L quadrado mais raiz quadrada de L quadrado D quadrado, menos
o valor dela em x igual a zero, que é a raiz de d quadrado. Como a propriedade do logaritmo, um menos o outro é a divisão, o potencial de uma linha de carga de comprimento finito dá lambda sobre 4πε0, raiz de L, a logaritmo de L, mais raiz de L quadrado, mais D quadrado sobre D. Uma, duas, três linhas. Esse eu achei o potencial ao longo do eixo o quê? Y, que é a coordenada D que está aqui. Então, se eu quisesse dizer qual é o potencial ao longo do eixo Y, eu ia achar o quê? É só pegar esse D que está ali e colocar Y no lugar do D. A coordenada aqui, ó, que é D. Mais um ponto Y qualquer, só substituir D por Y. E achei o potencial. Ah, e se eu quiser achar o campo agora? Que eu botei ali indicado um campo. Vou precisar achar a relação entre campo e potencial. Que eu ainda não disse. Mas eu posso dizer aqui do lado, relação entre campo e potencial. Ó. Se V de R é igual a menos a integral de E escalar ds, diz o seguinte, que 1 dV é igual a menos E ds, certo? Correto? Quem que é o E? Vamos escrever. Isso aqui é menos E ds cosseno de θ. Correto? O que é E cosseno θ? Menos E cosseno de θ ds. O que é o E cosseno θ? É a projeção do E sobre o quê? O ds. Se eu estou andando numa linha, certo? Se eu quiser achar o valor de E, eu tenho que fazer o quê? dV ds igual a menos E cosseno de θ, que é igual a menos E de S, a projeção do E sobre o S, sobre o caminho, sobre a trajetória. Quando que o E de S vira o próprio E? Quando o cosseno entre o E e o ds for cosseno de zero, ou seja, eu estiver caminhando ao longo da trajetória do E, que vai dar um máximo valor para essa quantidade, porque o cosseno vai ter o valor máximo. Então, isso daqui, o E é igual a menos dV ds máximo. Vocês já têm o nome disso, não? Ou não? O que é a derivada direcional máxima? Alguém não sabe? Ele sabe. Quem mais sabe? Vocês não fizeram o cálculo 2 ainda? Só uma pergunta. Hã? Estão fazendo? Todo mundo aqui já passou por essa, pelo menos por essa definição aí ou não? Ainda não. Isso daí vocês então vão ver. Vai chamar gradiente. A derivada máxima direcional chama gradiente. Ou seja, vocês perceberam, quando eu ando na mesma direção do E, eu estou tendo a máxima possibilidade. Se eu tenho componentes de E, se eu tenho projeção de E na trajetória, o único jeito de obter o E é andar sobre a trajetória, o E estar sobre a trajetória, ou eu andar sobre as linhas de E. É o jeito de eu encontrar o E, que é o gradiente da função. Ou seja, o gradiente do potencial dá o campo elétrico, com o sinal trocado. Então nós temos a relação entre E. Eu tenho uma forma mais interessante também para falar. Mas vamos pegar um caso, outro que nós usamos. Um anel. Vamos achar o potencial neste ponto aqui, como nós fizemos para o campo. Qual que nós temos que fazer? Achar o dV. É uma distribuição finita? É. Se é uma distribuição finita, eu posso usar essa definição aqui. Se a distribuição não for finita, eu tenho que vir aqui e escrever integral de infinito TR de E dL.
eu tenho que fazer o ΔV, porque eu não sei aonde definir o zero. Se a distribuição é infinita, só quando a distribuição é infinita que eu posso colocar um ponto distante dela. Se ela não é finita, não tem ponto distante dela, certo? Então não tem lugar para eu colocar o zero. Mas, nesse caso do anel, é finito. É finito, tem o R. Todos os pontos estão à mesma distância, porque x é constante e o a é constante. Eu tenho que integrar o dq, 1 sobre 4πε0, a quadrado mais x quadrado, dq. Integral do dv dá o v. E a integral do lado direito é a integral de uma constante, outra constante e dq. O que dá a integral de dq? Q. Portanto, em menos de uma linha, a gente achou o potencial do anel. Correto? Temos agora, com este potencial, eu posso achar a componente do campo aqui, se eu já sei que é o gradiente. Derivo ao longo do eixo x, essa quantidade aí eu obtenho o campo. Pronto. Outro caso que nós fizemos também, do círculo. Pegamos um anel aqui, certo? Uma quantidade de carga aqui, dq aqui, sigma dA. Esse sigma ficou sigma. A área do anel inteiro, que eu vou pegar todas as cargas aqui, eu integro em 2π. Isso daqui dá 2π r dr. E integro o r agora, como eu tenho a área de um anel inteiro aqui, eu integro desde r igual a 0 até r igual a a. De quê? Esta quantidade aqui, que é a mesma. Ó. Aqui tem um r, só que o r está mudando o quê? À medida que eu vario desde r igual a 0 até a borda do disco, o meu elemento R aqui está mudando. Então tem o sigma, que é o 2πr dr, e tem o R no numerador, que vai mudar quando eu integrar de 0 até A. Mas, por nossa fortuna, 2π sigma sai fora do integral, certo? 2π com 4π cancela, sobra sigma sobre 2r, e sobra a integral de r dr sobre raiz de r quadrado mais x quadrado. Faço aquela nossa substituição, como no numerador tem um r dr e no denominador tem um r quadrado, se eu chamar isso daqui de u, certo? O du, o que é? Du é 2r dr, que está lá no numerador, certo? Ó. 2r dr está aqui. Portanto, a integração de 1 sobre u raiz de u em du estava menos meio, quer dizer, raiz de x mais x quadrado mais a ao quadrado elevado a menos meio mais 1 dá mais meio, calculado entre 0 e a, dá raiz no numerador menos o x igual a 0. Aliás, o limite igual a 0, só sobra o x. E está escrito aqui o módulo de x. Então, aquela integral nossa, a integral que ficou r dr sobre raiz quadrada de x quadrado mais r quadrado, desde 0 até a. Que nós ficamos com uma integral de u0 até u1, de du sobre 2, u elevado a meio, que dá menos 1 meio, dá meio, né, de u elevado a meio, entre 0 e a, e o 0 é igual a raiz de 0 mais x quadrado, e o 1 é igual a raiz de a quadrado mais x quadrado. Ou seja, a integral de 0 até a de r dr, raiz quadrada de r quadrado mais a ao quadrado é igual ao quê? É 1 sobre... Aqui tem um meio, cancela com o meio, né? Aqui tem um meio aqui no denominador, aqui fica um meio. Esse meio cancela com esse meio aqui, fica
1 aqui, fica raiz de x² mais a ao quadrado menos raiz de x². E a gente escreveu assim, raiz de x² mais a ao quadrado menos módulo de x. Por que eu deixei módulo de x? Porque eu estava escolhendo o lado positivo do x no meu disco. Então, se eu substituir esse x ali, quanto mais distante que eu tiver do A, o x, vai ficar módulo de x menos módulo de x, o potencial vai indo a zero. Se eu deixasse do lado negativo e fosse por x para lá, e tivesse feito o x, eu teria menos x. Menos com menos x dá mais. Então eu ia somando o x, certo? Então o potencial tem o mesmo valor, a mesma distância do plano dos dois lados. Substituindo o x por menos x, ele dá o mesmo valor. Se eu tirar o módulo, ele dá valores diferentes. Então é isso que está aqui, esse módulo de x aqui. Bom, falamos dos três, né? Vocês viram que os três casos foi menos do que... O mais complicado foi esse, né? Que nós não sabíamos ainda como resolver. Eu escrevi que aquela integração dava um logaritmo. Vocês sempre, quando tiver uma função, tem que dar uma desconfiadinha dela, certo? Tinha uma raiz assim, ó, dx sobre raiz quadrada de x² mais d. Se o d vai indo muito a zero, a coisa que sobra no numerador é um x², e a raiz do x² é um x. Então fica dx sobre x. Isso dá um logaritmo. Então era de se esperar que dava um logaritmo deslocado de alguma coisa, que é um d² que está ali, certo? Quanto que era? Aí tinha que fazer realmente a integração. Mas para potencial agora ficaram muito mais simples. A orientação vetorial é uma função escalar. Isso é que é a nosso bom resultado. Aqui tem uma coisa que diz respeito da conservação de energia, quando eu vou de um lado para outro. Se eu caminhar de um ponto ao outro com a mesma velocidade, o que muda não muda a energia cinética, só muda o quê? A energia potencial, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer uma carga de lá do infinito até um ponto R qualquer, certo? Como que nós definimos o nosso ΔU? Q vezes ΔV, correto? Então, para eu calcular o trabalho, para eu pegar esta carga aqui, tem um campo elétrico, eu precisaria pegar a carga e calcular o trabalho de trazer essa carga numa região que o campo E está variando. Então eu teria que integrar a força pelo deslocamento para dar o trabalho. E aí eu calcularia, como eu estou adicionando energia ao sistema, eu não colocaria o sinal negativo realizado pelo campo. Mas, da nossa definição de energia, o trabalho, ΔU, é igual o W externo. O ΔU é igual a menos o W do campo. E o ΔE, o ΔU é igual a Q0 vezes ΔV. E que nós temos que o V de R é igual a Q sobre 4π ε0 R. E que o V de infinito é igual a zero. Quanto que eu gasto de energia para trazer uma carga do infinito até uma posição onde o potencial é V de R? A carga vezes a diferença potencial. Como a diferença potencial é V de R menos V de zero, dá o próprio V de R, então fica Q vezes V de R. Ou seja, Q vezes V. Então essa é a energia para trazer uma carga na posição que tem um potencial. E quando eu peço para minha bateria colocar muitas cargas num fio, numa superfície, num condutor, eu tenho que arrastar uma carga. Primeiro, então, fio aqui. Não tem carga nenhuma.
tem campo, não está gerando campo nenhum. Eu vou pegar a primeira carga e vou ligar no meu fio. Que campo ela vai enxergar? Qual é o potencial de um fio que não tem nenhuma carga? Zero. Portanto, para trazer a primeira carga no fio, eu tenho o quê? Que a minha energia gasta o meu primeiro trabalho aqui, primeiro trabalho externo, dá o quê? Eu vou transportar uma carga numa região de potencial, de diferente potencial zero. Não vou gastar trabalho nenhum. Então, aqui, vamos pensar agora o seguinte. Uma distribuição de cargas. Vou começar com uma distribuição. Vou colocar uma carga aqui, que é 1, numa posição R1, quando não tinha nenhuma carga. Qual é o meu trabalho delta W1 para trazer essa carga? É Q1 vezes V de R1, que é Q1 vezes 0. Portanto, a primeira carga para trazer, não gastei energia nenhuma. Andei com ela livremente. Ah, vou trazer a segunda. R2, vou trazer uma carga Q2. Essa distância aqui, que é? R2 menos R1. E a distância é módulo disso daí, certo? Agora eu vou trazer a carga de lá do infinito e vou colocar aqui na posição R2. Qual vai ser o trabalho W2 que eu vou gastar? É a carga Q2 vezes o potencial que existe na posição R2 devido ao quê? Aqui é um V de R2, devido à carga Q1. Então é Q2, Q1 sobre 4π, ε0, R2 menos R1, módulo. É lógico que vocês já sabem, e aqui mais zero, né? Se eu tiver que trazer o W, a késima partícula, já vai ter o quê? Vai ter uma R3, uma carga Q3 aqui, e eu vou trazer na posição RK uma carga QK. O meu trabalho vai ser QK vezes o V na posição RK. Correto? Mas o V na posição RK é o V da carga Q1, da carga Q2, da carga Q3, da carga QK menos 1. Então aqui vai estar QK, Q1 sobre 4π, ε0, RK menos R1, mais QK, Q2 sobre 4π, ε0, RK menos R2, mais, qual é o último? QK menos 1, dividido por 4π, ε0, 1 sobre RK menos 1, mais 0. Eu fui até cá. Se eu tivesse N partículas, quanto que daria o meu trabalho para trazer a enésima partícula? É só pegar esse K e substituir por N, certo? Bom, quanta energia eu gastei para colocar Q cargas ou N cargas no meu fio? Ou quanto que a bateria precisou de gastar de energia dela para colocar a carga lá? A energia para levar a primeira que não foi nenhuma. Para levar a segunda que foi o trabalho 2. Para levar a terceira que foi o trabalho de Q1 e Q2. Na terceira carga. E até a última. É a soma de todos esses tempos, certo? Então a energia total delta W total, ou delta U total, né?
o trabalho total, vamos ver, a soma dos trabalhos delta I igual a 1 até N, que é igual à soma de I igual a 1 até N, da soma de J igual a 1 até I menos 1, I diferente de J, de QI QJ sobre 4π epsilon 0 RI menos RJ módulo. Então, o que vocês estão vendo é que o delta U, esse é o delta W externo. O delta U é igual ao delta W externo, que é o... Ou seja, o delta U do nosso sistema é uma soma de igual a 1 até N, da soma de J igual a 1 até I menos 1, de QI, QJ, 4π epsilon 0, RI menos RJ. Uma das coisas que vocês devem estar observando, o trabalho não, o trabalho externo não, o trabalho do campo é que é menos o trabalho da variação da energia. O trabalho externo é o seguinte, tem uma carga lá, se você quiser botar, você tem que empurrar a outra carga. Eu estou transportando uma carga na presença de uma carga, a bateria está jogando uma carga num local que tem uma outra carga de mesmo sinal com ela. O que você tem que fazer? Levar a forceps lá, certo? Gastando energia. Esse é o aumento de energia do sistema. O trabalho que você realizou é a soma de todos os trabalhos. Resultado. Ali tem uma matriz que vai. A primeira linha tinha um zero no numerador, né? Se vocês olharem do ponto de vista de matriz, tinha, não gastei nada para transportar a primeira. Aqui ficou Q2, Q1 e 0. Depois ficou Q3, Q1, Q3, Q2 e 0. Quando eu estava aqui na enésima, QN, Q1, QN, QN menos 1 e 0. Eu somei todos esses termos aí. Tá a soma em I de 1 a N, a primeira linha, mais a segunda linha, mais a terceira linha, mais a enésima linha. Só que elas pararam em posições diferentes. Mas veja, se eu pegar essa linha 2 aqui, ó, que só tem um elemento aqui, e começar a completar toda essa coluna aqui e passar lá. Então vai ficar assim, ó, Q1, Q2, Q1, QN. Certo? Depois essa linha aqui vai ficar o quê? Q2, Q3, Q2, QN. Eu vou chegar aqui no 0 e eu vou pegar essa linha aqui, somou todos esses elementos. Essa linha aqui somou todos esses daqui, com o índice trocado. Mas como trocar o índice no numerador não muda o sinal da minha soma, e o numerador tem um módulo, eu simplesmente coloquei o dobro de elementos que eu tinha aqui, ó. Então basta eu dividir por 2 e fazer uma soma de I igual a 1 até N, da soma de J igual a 1 até N, de QI, QJ, 4π, epsilon 0, RI menos RJ. Opa! Aqui estava cheio de zero na diagonal. Aqui tem o I igual a J. Escreve embaixo. I diferente de J. Na realidade é J diferente. J diferente de I. Essa é a energia total para colocar N carga num determinado local. Que também pode ser escrito assim, ó. O do meu sistema vai ser igual uma somatória de I, uma somatória de J, aliás, aqui eu vou botar o QI, uma somatória de QJ sobre 4π, epsilon 0, como estou escrevendo RI menos RJ, aqui é o V de RI, certo? Aqui tem N, aqui tem N, com I diferente de J. Resultado, isso daqui é uma soma
de QI. E o que é essa quantidade aqui? É o potencial V de I na posição RJ, certo? V I igual a 1 até N. Dividido... Opa, faltou um meio aqui. Correto? O potencial não é a soma das cargas dividido por 4π epsilon 0 a distância? Como eu tenho a carga, eu estou calculando no ponto I. Ah, não, aqui é a soma sobre J, ok? Eu estou calculando o potencial na posição RI. É o potencial das cargas na posição RI. E eu somo todos eles. Ah, mas você está fazendo muitas cargas, 1, 2, 3, N. O que acontece quando você não pode contar separadamente? Você vai para a integral. Ou seja, o QI vai para um dQ. E a somatória em I vai para uma integral. Portanto, o U de R é igual a 1 meio da integral de dQ V de R. Eu integro a minha distribuição. V de R eu sei calcular agora para aquelas todas, integrar em dQ da energia. Então, veja que ficou fácil o nosso sistema também. Aqui está a expressão, ó, final que eu obtive. Aqui está a soma com o fator meio, certo? E eu queria lembrar, isso daqui eu já mostrei para vocês, certo? Projeção. Mas tem uma versão que eu não mostrei, que é essa daqui, que vocês devem estar aprendendo também em cálculo 2, ou cálculo de mais de uma variável. Eu tenho uma expressão como essa, o dV é E escalar ds. Eu pego o meu E e escrevo no sistema de coordenadas cartesianas, que é o mais simples. E o meu ds também no sistema de cartesianas. ds eu posso escrever como sendo dx na direção I, mais dy na direção J, mais dz na direção K. O que é o produto ds escalar E? É o produto disso daqui por isso daqui, que dá esta quantidade aqui, certo? E o que é o dv num sistema de coordenadas x, y, z? É a derivada direcional, a derivada ao longo da coordenada x, multiplicado por dx, a derivada ao longo da coordenada y multiplicado por dy, as duas coisas com o sinal trocado dá o ex é menos dv dx, o ey menos dv dy, o ez menos dv dz, ou, em outras palavras, o e é igual ao gradiente de v. Então, eu sabendo o v, que é uma função mais fácil de calcular, eu posso calcular o quê? O nosso campo. E aqui tem um probleminha bastante simplório, que é, nós acabamos de calcular o V do disco. Como que é o campo aqui? Só sei o potencial ao longo do eixo X. Então a única coordenada que eu posso calcular o campo aí é o dV dx com sinal trocado, certo? Mas deriva aquela expressão da essa daqui, que é exatamente o potencial, o campo que a gente tinha calculado no eixo do anel. Só derivar a nossa função potencial. É lógico que eu não posso derivar em y nem em z, porque eu não calculei o potencial nessas direções, certo? Então não tem como variar numa direção que eu não calculei. Correto? E por fim, queria mostrar como é fácil o cálculo do potencial e o que eu tenho que fazer. Aquela esfera condutora carregada. Fazer essa integração de menos infinito até um ponto onde eu quero calcular o potencial. Então, se eu estiver fora da esfera, aqui, o campo vai com o quê? Aqui. O campo E fora, E de R, é Q sobre 4π epsilon 0 R quadrado, para R maior do que R grande. Então, o produto, como estou indo de infinito até um ponto R, eu estou vindo nessa direção aqui, eu tenho o infinito e R. Se eu troco
de R para infinito, esse sinal aqui fica mais, certo? Fica mais de 0 até infinito. Aliás, de 0 não. De R até infinito, e aqui o sinal fica mais. Aí agora eu integro daqui até infinito o Q sobre R2 dl. Mas o dl coincide com a coordenada da UR. Resultado, o potencial fica igual ao caso anterior, como se todas as cargas estivessem na origem. Nós já vimos isso para o campo. O campo também fora é como se todas as cargas estivessem na origem. Quem que está dando isso? A simetria está dizendo isso para nós. Porque o campo, uma distância r da esfera, tem o mesmo valor. O potencial, numa distância r da esfera, tem o mesmo valor. E se tivesse dentro, eu teria que vir com a minha integração de infinito até na esfera, com o potencial, com E de R. E aqui o E igual a 0. Então eu vou integrando. Quando eu chegar aqui, eu tenho V. Isso daqui é o V de maior ou igual a R, certo? O V de R é igual a Q sobre 4π epsilon 0 R. E dentro, quanto que vale? Eu vou ter que integrar daqui até um ponto aqui. Mas o campo é 0. Quanto que dá a integral a partir da esfera, da casca? O campo é 0. Quanto que dá? Não contribui mais para a variação do potencial. Ou seja, em qualquer ponto lá dentro, é igual ao potencial que ele tinha do lado de fora. Então o gráfico do campo é esse daqui, certo? Portanto, se o campo é 0 dentro da esfera, não ajuda a variação de potencial, ele vai subindo, subindo até na esfera, tem o valor que ele tem aqui, a integração de 0 continua igual ao que ele tinha na superfície, portanto o campo dentro de uma esfera metálica é uniforme e é o mesmo valor que ele tem na superfície. Se a esfera fosse aquele caso onde tinha uma distribuição uniforme dentro, ia ter um campo E que era proporcional a R. Aí você tinha que continuar integrando um E que é proporcional a R. A integral de R dr dá um R2. Então, dentro de um material que o campo decresce com R, o potencial cresce parabolicamente, cresce com R quadrado. E todos os outros problemas que vocês tiveram, e o PED vai explorar isso na aula de vocês, certo? Então, espero que